Olá, meu amigo e amiga. Acabo de chegar da manifestação que ainda está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro e também em outras cidades do nosso país, contra essa patifaria de um projeto de lei que visa diminuir a pena desses criminosos todos que quiseram destruir a democracia aqui no nosso país e, por que não, dizer que eles queriam destruir pessoas como eu e você no final das contas. Pois bem, a manifestação foi convocada às pressas, até porque também foi às pressas que esses criminosos do Centrão conseguiram pautar junto com os criminosos do bolsonarismo um projeto de lei para ser aprovado a toque de caixa sem ninguém estar prestando muita atenção. Felizmente, pessoas que ainda têm sangue nas veias e defendem o nosso país de fato começaram a articular ida às ruas. E hoje foi um grande ato em várias cidades para mostrar que nós não estamos dormindo. Eu quero pedir desculpas a você que foi lá na manifestação aqui no Rio de Janeiro para me abraçar, para conversar comigo e não conseguiu, porque eu fiquei lá circulando por todos os lados, não deu para conversar com todos os amigos, né? E voltei aqui para poder falar com o restante de vocês todos que estão aqui no nosso portal, aguardando informações e avaliações sobre esse dia a dia. Mas sobre esse dia a dia, não, sobre esse dia especificamente, né? Mas não faltarão oportunidades da gente se encontrar aqui, com certeza. Esse ano de 2026 será um ano com muita coisa para fazer. De fato, as convocações foram feitas de um modo também improvisado, a logística também acaba ficando improvisada, de uma forma diferente do que a direita costuma fazer, porque eles acabam concentrando as suas convocações e acabam fazendo postagens nas redes sociais com todo mundo, né? Pedindo para as pessoas irem às ruas e fazem isso com semanas de antecedência. Então eles tiveram estratégias que mostraram que para o que eles estavam tentando na época, funcionou bem. E nós aqui estamos meio que atropelados diante dos fatos que vão acontecendo. Mas é muito importante termos ido às ruas nesse dia. Bom, vou atualizar para vocês o que está acontecendo. Agora é o momento da gente começar a escutar também todo tipo de instituto avaliando quantas pessoas estavam nas ruas e, a partir desse número, fazer comparação com outras manifestações e tentar fazer também algum tipo de análise política, normalmente, quando feita pelos grandes veículos de comunicação ou pela direita, de forma completamente equivocada. Bom, antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar do nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, se você gostar, e dar também o seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que no primeiro comentário aqui do nosso portal, eu coloco uma série de links ali muito importantes também, inclusive para você votar no nosso portal Paribest, e hoje uma atividade às 8 horas da noite que eu vou apoiar, que estou apoiando, que é o lançamento de um curso de pós-graduação do ICL, aprovado pelo MEC, muito interessante. Bom, então vamos aqui aos temas, né? Começando aqui com as matérias no site de agora. Esquerda faz atos em Rio, em São Paulo, Rio e outras cidades contra a pele da dosimetria. No G1, manifestantes fazem atos contra a pele da dosimetria em 10 capitais do país. Projeto reduz o tempo de prisão para crimes como golpe de Estado ao acelerar a progressão de pena, permitindo a saída do regime fechado após um sexto da pena. Gente, olha só. Eu tenho conversado aqui com vocês e eu não vi nenhum jurista capaz de contestar o que eu direi para vocês, o fato jurídico, a tese jurídica. Todos nós sabemos que esse projeto de dosimetria, ele está usando ali os peixes pequenos, as sardinhas que já estão devidamente enlatadas, como justificativa para um beneficiário específico no final, que é a figura do senhor Jair Messias Presidiário. Quando isso é feito, um projeto é feito, transmutando, pervertendo, jogando nuvens ali de fumaça na frente de um objetivo, isso demonstra, né, aquilo que nós chamamos um desvio de finalidade, porque ele fere o princípio da impessoalidade, que é um princípio objetivo que está no Código, aliás, na Constituição Federal. Portanto, esse projeto ele já tem um vício no nascedouro. E isso, se passar pelo Senado e acabar sendo vetado pelo presidente da República e derrubado na Câmara, isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal, que certamente será provocado juridicamente e dirá que esse projeto de dosimetria é absolutamente inconstitucional. De vez em quando surgem perguntas aqui, mas será que o ministro Alexandre de Moraes topou fazer um acordão? Gente, vocês estão vendo o ministro Alexandre de Moraes fazer algum tipo de acordo até esse momento, depois de tudo que ele já passou? Depois de tudo que já foi enfrentado, vocês acham que ele vai agora, não, agora no finalzinho, com tudo resolvido, fazer um acordão?
Não tem a menor possibilidade, gente. Isso batendo no Supremo Tribunal Federal, o caminho será a lata de lixo. E mesmo, imaginemos o seguinte, que aconteça uma hecatombe, que isso tudo acontece, seja aprovado, enfim, que vá lá na frente, a norma tem alguma validade, será necessário que as pessoas todas prejudicadas ingressem com ações para poder cada um reverter a sua situação no caso particular. Isso vai gerar uma outra sessão de demandas e uma outra sessão de interpretações sobre o que acontece. Então, muita calma nessa hora. Estou vendo muita gente com algum nível de preocupação, mas até exagerada, né? Essa aqui é a imagem há pouco lá em Copacabana, né? Vamos ver se pega aqui, tem um áudio aqui. Opa, o áudio aqui deu uma sumida, não sei por quê. O áudio deu uma sumida, mas enfim, ato tá rolando lá em Copacabana ainda, e aqui lá na Avenida Paulista. Vamos ver se tá para golpista e assassino! Esse aqui é o deputado Ivan Valente. Isso, pessoal. Então, o povo circulou. Muita gente nas ruas. Enfim, tem alguns efeitos de convocação, né? E também, aqui no Rio de Janeiro especificamente, tinha o caminhão de som, onde o Caetano falou, assim, o principal, mas aí depois coloca um caminhão de som separado, que aí vão falando uma série de outros personagens, militantes, sindicalistas, e aí fica um negócio estético meio complicado, né, gente? Porque eu critico muito essa estética do discurso, de gente falando de forma estridente, palavras de ordem repetidas, você de longe escuta assim um troço. É por isso que a direita, a extrema-direita e os cidadãos comuns, de uma maneira geral, eles acabam desenvolvendo assim um preconceito, né, contra esse tipo de manifestação, com esse tipo de linguagem. Então é uma coisa para se estudar também, né? Bom, feita a observação, o fato da tarde junto com as manifestações. Carla Zambelli renuncia ao cargo de deputada federal. Como eu disse para vocês, gente, olha, nós vamos ter que fazer mais manifestações, né? Porque as patifarias são incessantes. Mas tem uma que eu já comentei com vocês mais cedo, que vai ser muito positiva, que vai ser quando começarmos a discutir, isso aí certamente vai entrar na pauta no mês de janeiro, o fim da jornada 6x1. Aqui no Jornal Globo, eles colocam esse título aqui. PEC que acaba com a escala 6x1 não passa de populismo. Sem aumentar produtividade, reduzir jornada de trabalho, equivale a incentivar desemprego e a pobreza. De criar algum tipo de empecilho a causas legítimas, né? Mas voltando aqui à senhora Carla Zambelli. Gente, é impressionante como é que a cara de pau da extrema-direita não tem limites. Na sexta-feira 12, o STF decidiu por cassar o mandato da deputada. Dia 12, sexta-feira. Cassou, então acabou, deixou de ser deputada. E só informou a Câmara dos procedimentos legais. Na quarta-feira 10, a Câmara dos Deputados havia votado pela não cassação do mandato e poderes políticos da deputada. Bom, o que vai acontecer, gente, a partir de então? Eu acredito que a Procuradoria-Geral da República ingressará com uma ação ou com algum tipo de representação, informando para a Câmara dos Deputados que esse ato do senhor Hugo Motta ou da Câmara é absolutamente nulo, porque a Carla Zambelli não poderia renunciar de algo que ela já não possui. Então estão dando esse de João sem braço nesse momento, para tentar dizer, olha, que o presidente da casa, Hugo Motta, não atendeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele está atendendo, está convocando o suplente, porque foi a deputada que renunciou. Então, é uma coisa que só tem efeito moral, um efeito institucional, porque do ponto de vista prático, ela ter renunciado ou não ter renunciado, isso não muda absolutamente nada na vida criminal dela, e nem questão de vencimentos, ou questão de disputar a eleição no futuro, questão de inelegibilidade, não muda absolutamente nada. Tem um processo contra ela no Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo que está no Tribunal Superior Eleitoral, uma vez considerado que a candidatura dela lá atrás já teve um vício, porque ela está sendo julgada no TSE, por ter utilizado meios de comunicação de forma fraudulenta, fazendo fake news. Então, se o mandato dela for cassado no Tribunal Superior Eleitoral, consequentemente, os votos dela são considerados, os votos que foram dados a ela, são considerados votos nulos e todos os votos são anulados.
com os votos todos anulados, é feita uma nova recontagem para distribuição de vagas na Câmara Federal. Por essa contagem, o PL de São Paulo perderia, além da vaga dela, do Zambelli, mais 2 deputados, que pela sequência seriam o Tiririca e o Paulo Bilinski. Então, é uma situação apartada do processo de cassação, processo que ela está sofrendo perante o Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo, gente? São 2 instâncias, portanto. Então, ela tendo sido cassada agora, não afeta ainda o Tiririca e nem o Paulo Bilinski. Então, isso depende agora do Tribunal Superior Eleitoral. Daí, falando em eleição, né? E o Sóstenes Cavalcante, né? Mas essa renúncia vai dar uma série de efeitos positivos. Foi estratégico para o PL, para Carla Zambelli? Foi estratégico porcaria nenhuma, mas na cabeça do Sóstenes Cavalcante, a terra plana tem um outro direito, e é esse direito que ele segue lá da terra plana, mas que não vale aqui para nós que somos terrabolistas, terra-redondistas, terras esferistas, né? Então a gente vai vendo as loucuras aí que o clã Bolsonaro ainda está tentando fazer para escapar de todo tipo de meteoro. Faria Luller é o maior obstáculo ao crescimento nacional, diz Carlos Bolsonaro. Então ele está atacando aqui que a Faria Lima seria ligada ou seria simpática à política econômica do governo Lula, né? Aliás, é só na cabeça do Carluxo que existe esse tipo de percepção, porque essa gente da Faria Lima quer destruir de todo modo o governo Lula, né? Que não fosse assim, nós teríamos aí sinais muito eloquentes de que isso que eu estou falando é exagero. E aí a gente vê a notícia em sentido contrário, os movimentos de Flávio Bolsonaro para convencer a Faria Lima. Vem cá, ou Carluxo define para a família que a Faria Lima é inimiga, ou o senhor Flávio Bolsonaro muda de assunto, né? Porque não dá para dizer que é inimigo e quer ficar abraçado com o inimigo, né? Enfim, gente, e para finalizar aqui, Bolsonaro pode morrer de um dia para o outro, diz Mourão. Senhor Mourão, senador, o senhor também pode morrer, lamento dizer isso, de uma hora para outra. Eu posso morrer de uma hora para outra. O ser humano pode morrer de uma hora para outra. Agora, o fato de uma pessoa poder morrer de uma hora para outra não retira dessa pessoa a responsabilidade dela cumprir penas pelos crimes que cometeu. Então, lamento. O senhor está bem já coroinha, né? O senhor está com uma certa idade para ficar tentando aí usar do emocional das pessoas para livrar a cara de bandido, né? Aliás, é uma coisa que eu estou querendo aprofundar percepções. Essa gente da extrema-direita, eles têm algum herói, algum revolucionário? Você consegue imaginar descobrir alguém que tenha sido um herói dessa gente, tenha sido corajoso? Você conhece alguém de extrema-direita corajoso? Fica a pergunta aí para a gente terminar o nosso papo de agora, tá legal? Eu fico por aqui, gente. Manifestações que andam, filas que andam e gente que vai para a cadeia. Vamos seguir em frente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!